A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa. Hoje nós estaremos dando sequência a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, cujo tema é a conduta do crente em relação à família. Que Deus venha nos conduzir, nos dar sabedoria, nos dar a clareza dos princípios bíblicos, para ter um procedimento correto em relação às suas verdades, em relação à sua vontade. Que nesta data, que nesse dia de hoje, nós venhamos absorver o máximo possível das lições da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Fique conosco até o final, compartilhe esta aula com o máximo de pessoas possíveis para que nós cheguemos ao propósito da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar poderosamente a todas as famílias que serão alcançadas por esse conteúdo. Deus abençoe. Um grande abraço aos nossos queridos irmãos e pastores ali da AD Jerusalém, Assembleia de Deus, Jerusalém, em Penápolis, e todo o Ministério AD Jerusalém, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus o abençoe. Também os da convenção da CIADEG, a nossa convenção das Assembleias de Deus, Jerusalém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério. Venha compartilhar a Escola Bíblica Dominical. Embora nós tenhamos várias opções de aulas, nós temos as nossas aulas que também tem a ver com a nossa realidade teológica e experimental no reino de Deus. Vamos para o texto áureo da nossa lição. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Efésios capítulo 5, verso 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do seu nome. Então a família, ela é a instituição ou a primeira instituição da terra criada ou para o exercício desta vida terrena. A família, ela é a instituição que fora originada no coração de Deus para a glória do seu nome, para honrar a Deus. E a família que se distancia deste objetivo, dessa matriz, dessa originalidade da Constituição, ela será desmantelada, fragmentada e sofrerá os danos por não obedecer à sua própria estrutura de originalidade. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. É claro que nós não faremos a leitura na íntegra, mas citaremos de acordo com o desenvolvimento da lição. Nosso texto está em aos Efésios, capítulo de número 5, do verso 21 ao verso de número 33. Também aos Efésios, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 4. Índice da nossa lição. Parte 1. A conduta do crente como marido. Parte 2, a conduta do crente como esposa. Parte 3, a conduta do crente como filho. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus, capítulo 19, do verso 4 ao verso 13, nós temos um texto que inspira essa posição e comportamento da família, ou do homem e da mulher, que assim constitui uma família. Como nós podemos ver, a taja bíblica, ou o conceito bíblico de casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No verso de número 4 do capítulo 19, diz assim a palavra: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido
que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É o que a Bíblia diz. Nós seguimos esta orientação, esse padrão bíblico de relacionamento familiar e principalmente conjugal. No modelo divino, os membros das famílias são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Primeira parte, a conduta do crente como marido. Síntese desta parte, desse tópico. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Veremos o que significa na prática essa palavra ou altruísmo. Primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família. Cabeça, no grego, kephalé. Olha, interessante. A palavra grega para cabeça é a palavra kephalé. Kefaleia, né? Dor de cabeça ou dor na cabeça, significa que o homem está numa posição que Deus colocou, não de superioridade no quesito de ser um déspota, uma pessoa autoritária, não. Significa que ele está numa posição que ele deve ter a autoridade de Deus e deve ser vista a autoridade de Deus na sua vida como cabeça. Termo usado em estruturas sociais, designando destaque, ornamento e estratégias. Exemplo, no inglês nós encontramos a palavra headquarters, né? O headquarters. Head, aqui tem a ver com o office, né? Ou head office, escritório central, né? Aqui, headquarters, quartel-general, né? Mostrando que o homem, dentro dessa estratégia, deste ornamento, desse lugar de destaque para governo, para sacerdócio, para administrar, ele deve trazer ali um conceito de organização, de segurança, de protecionismo, algo que traga para a sua casa, para a sua família, uma confiabilidade em sua liderança, em seu sacerdócio, em sua maneira de lidar. Head office, né? Como uma linguagem empresarial para que alguns entendam, né? Aqueles que estão no ramo empresarial usam-se muito essa linguagem, head office, que significa escritório central, onde são administradas as situações, resolvidas, e a partir desta célula, a partir deste motor que gira, desse eixo central, todas as coisas começam a se desenvolver de maneira saudável, pronta para se lidar com várias e devidas situações da vida. O conceito moderno de liderança fala de inspiração, ou seja, uma liderança inspiradora, convergente, motivadora, baseada em inteligência emocional. Então nós podemos perceber que a liderança do homem como cabeça não tem a ver com a questão de um déspota, de um autoritário, de uma pessoa que só faça o que eu mando e não faça o que eu faço, pelo contrário. Ele tem que ser o exemplo, a cabeça, e ele tem que transmitir, emanar confiabilidade, segurança, protecionismo, para que ele realmente não seja meramente uma pessoa que está liderando no conceito de mandar, mas ser o exemplo que lidera, o exemplo que traz segurança, proteção, e a família pode ver nessa pessoa, no líder, no cabeça, no marido, um exemplo, um paradigma para todas as saídas da sua vida.
Então tem que convergir, tem que motivar e tem que também ser baseado numa inteligência emocional, no conhecimento das suas esferas de atuação, no seu comportamento, no seu pensamento, na sua maneira de lidar com o outro no relacionamento interfamiliar. Tem que haver uma compreensão um pouco mais neurocientífica, vamos dizer assim, a respeito de cada pessoa, de cada sexo e cada comportamento genótico, né? Cada comportamento que tem a ver com a sua estrutura de criação. 2. A liderança inspiradora é aquela que convence pelo exemplo e comprometimento com a causa, exercendo autoridade, conquista do respeito, e fugindo do autoritarismo, da questão da tirania, da questão déspota, da questão do despotismo, né? O marxismo, como temos muito falado sobre isso, é uma teoria econômica e materialista, com o propósito de reordenar as sociedades através de uma engenharia social, que visa desconstruir o patriarcado e o conceito judaico-cristão de família, vista por Karl Marx como a primeira instituição de opressão e divisão de classes na história humana. Então, nosso pensamento não é o pensamento marxista, de maneira nenhuma. Até pelo fato que Karl Marx aqui escreveu, dentro da sua questão ideológica, a sua Bíblia. E todos os socialistas ou socialistas ali acabam trazendo para si como se fosse uma regra biblical, né? Uma regra bíblica, conceito, entre aspas, aqui de autoridade para eles, assim como para nós, a Bíblia, a palavra de Deus, é a autoridade suprema, é a nossa régide da fé, nossa régide da conduta. Então aqui não tem a ver com esse conceito, pelo contrário, é o paradoxo, né? É o antagonismo desse comportamento. Então nós não podemos entrar nessa conduta da era neomarxista, né? Do momento pós-moderno, onde a família é guiada por uma questão econômica e materialista, o pensamento. E o pensamento marxista acredita que essas ideias judaico-cristã, que é a nossa cultura, é uma questão de cultura, uma questão de pensamento arcaico e tal, que não tem a ver com a questão da intelectualidade marxista, do socialismo e do materialismo. Foge da realidade de um comportamento moderno. Pelo contrário, para que a família seja uma família reestruturada, organizada, volte à origem, resgate os seus princípios, ela precisa entender que a sua estrutura, o seu conceito de família, ele é um conceito judaico-cristão. Eu mesmo, até hoje, pastor Daniel, filho, né? Filho de Nadir, filho de Tomás, até hoje eu peço aos meus pais a bênção pai, a bênção mãe. E eles abençoam, emanam a sua bênção. Deus abençoe meu filho, Deus abençoe a sua família, meu filho. E este comportamento não é arranjado, é uma conduta e um comportamento baseado nessa construção judaico-cristã. Olha que uma coisa muito simples, mas que desencadeia um conceito do patriarcado, conceito familiar, conceito da bênção do Senhor no ambiente familiar. Uma coisa para nós aqui, pedagogicamente, exemplificarmos este comportamento, esta conduta. Então, o marxismo tem a ver com isso. Se nós formos para a área da ideologia marxista, do materialismo, do socialismo, que através dessa engenharia social, ela quer destruir ou desconstruir este padrão bíblico, patriarco, do conceito judaico-cristão. Tome muito cuidado,
com o que você esteja lendo, ouvindo e vendo, que pode conduzi-lo a este tipo de comportamento e pensamento antibíblico, anticristão e antifamília. 2. O amor como elemento. Ágape, ou agapô, né? É o termo usado por Paulo na epístola, evocando uma atitude superior. Nosso autor usa o termo altruísta para nosso autor. Ele classifica esse amor a uma das designações para altruísmo. No caso, para altruísmo, nós designamos o conceito de amor desinteressado ao próximo. Assim como o de Cristo, que se entregou a si mesmo, sem interesse, sem um amor que não gera lucros, não quer gerar para si lucros, que não quer beneficiar o seu próprio ego, a sua própria percepção. Não, um amor que se entrega, que de muitas situações, ou muitas vezes, o amor, ele acaba indo contra aquilo que queremos para nós mesmos, negando até as nossas vontades, os nossos interesses. Isso é altruísmo, isso é o amor que Cristo nos dá como exemplo, o amor ágape, o amor altruísta. Há também o conceito aqui de solidariedade ou filantropia para o termo, o que não parece ser o caso aqui. É o amor que santifica e purifica, como está no verso de número 26 do texto aos Efésios. No verso 26, nós encontramos do capítulo 5 o seguinte versículo: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então nós vemos que é pela palavra que o amor ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, se estruturando, se tornando real, válido e tornando o ambiente um ambiente onde Deus reina, onde Deus é o dono, porque se o homem ele é o cabeça, ele representa a figura de Deus ali na família. E ele não a representa como na nomenclatura, mas ele, pelos seus exemplos, por sua atitude, por sua liderança, por seu amor, pelo altruísmo, por não ver o interesse de si, mas de toda a família, ele revela Cristo no ambiente. E Cristo, na sua exemplificação, no seu comportamento, no seu pensamento prático, vivencial, cotidiano, Cristo reina neste lugar, Cristo reina nesta casa, nesta família. 3. O cuidado do marido com a esposa. O cuidado do marido com a esposa não é uma propriedade, mas parte integrante da vida do marido. Sendo o corpo desse, cabe nos perguntar o que a esposa acrescentou ao esposo após o casamento. Eu posso descrever muitas, dezenas de coisas, o que era Daniel Dias Gonçalves antes do casamento e o que é Daniel Dias Gonçalves hoje, depois do casamento. Abençoado com uma esposa que corresponde a todos os paradigmas e fundamentos bíblicos para a esposa, para a mulher, para a mãe, para a companheira, para auxiliar, e depois a consciência estrutural da minha parte em relação a isso. O meu relacionamento com ela e com meus filhos, totalmente diferente, construído, reconstruído, restaurado e também acrescentado com a bênção do Senhor. Só tenho a agradecer a Deus, porque nesta convivência, após muitos anos, Deus tem acrescido e nos abençoado. Pessoas devem cuidar do corpo, de fato, a partir de uma santidade mental. Essa santidade, no contexto cristão, é adquirida pelo pensar biblicamente e viver assim. Note bem, nós não estamos falando aqui do conceito de uma homilia, de aqueles que
pregam a palavra de Deus e são como uma metralhadora de versículos bíblicos. São pensantes da palavra, pensam biblicamente. Mas não é só pensar, é viver biblicamente. Não adianta nada você ser um pensante biblicamente, pensar, verbalizar, ok, mas temos que vivenciar, viver a prática, o cotidiano tem que ser a realidade da nossa vida, a vida que seja a prática daquilo que ouvimos e lemos da palavra de Deus. 2. A conduta do crente como esposa. É claro que nós não nos atrevemos, eu como homem, né, não posso aqui me atrever a apresentar essa ideia de mim mesmo. Mas nós tomamos aqui a base da palavra de Deus, o exemplo da palavra de Deus, e discorrendo este argumento bíblico sobre a conduta da mulher biblicamente, tá bom? Síntese do tópico 2. A esposa, Deus elegeu a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Subtópico 1 da parte 2. O conceito de submissão cristã. É importante lembrar que no casamento a sujeição é de ambos, o marido e a mulher. É uma questão de papéis e funções e de subordinação à vontade divina no exercício pleno de suas atribuições. Enquanto o marido se doa à esposa, provendo, assegurando e purificando, segundo a palavra, a esposa honra o marido e a família com sua capacidade de amalgamar, ou seja, de unir a família. Então, o que é? O homem e a mulher, ambos têm que ter a consciência da sujeição. Sujeitar-se é o ato de ambos estar se interagindo ao ponto de se tornar um tecido bem tecido, bem fiado, bem construído ao ponto de tornar uma coisa mais substancial. O corpo, a família, a igreja. Por isso, a família é a igreja do Senhor Jesus. É a primeira igreja no termo de construção, de progressão de vida cristã. Uma família bem estruturada, uma família que seja uma igreja, o corpo, cuja cabeça é Cristo, essa família tende a crescer e ser frutífica em todos os seus aspectos. Seus filhos serão criados no temor do Senhor e no amor que Deus propõe para uma família que está debaixo da sua submissão. Interdependência, relacionamento, submissão, essa interação de comportamentos e de multiplicidade de agregações vai se tornando um corpo bem coeso, consistente, forte em estrutura e crescendo cada vez mais para a glória de Deus. 2. A condição da mulher cristã. Não há dúvidas que o Evangelho de Cristo revela não um caráter progressista de Cristo e sua mensagem no sentido revolucionário, mas um frescor de modernidade nas relações interpessoais. Através do fator emancipador do indivíduo, a liberdade. As mulheres são respeitadas, amadas e valorizadas por Cristo, desde sua genealogia, ministério, crucificação e ressurreição. Então nós vemos essa característica da condição da mulher. Cristo aqui não vem revelar um caráter de progressismo, de revolução, não. Apenas aqui mostrando a característica dessa mulher e a diferença dessa mulher nas suas questões de relações interpessoais. E dando à mulher, quanto à mulher, ao homem, mais nesse contexto, a mulher, a liberdade da sua emancipação para ser quem ela precisa ser. E o homem, quem ele precisa ser no papel que cada um tem que se desenvolver para que haja um conceito estruturado de família e não venha
acontecer o que está acontecendo com a sociedade pós-moderna, onde as famílias estão completamente desestruturadas, sem foco, sem luz, sem qualquer equilíbrio, uma família assimétrica, uma família desajustada, mas nós temos a simetria da palavra de Deus, que nos coloca no prumo, que coloca na sua vontade e desenvolve o conceito individual no papel da família para o homem e para a mulher. 3. A reverência devida ao marido. Enquanto o marido entrega a sua vida, a esposa deve honrar no sentido de valorizar esse empenho do cônjuge, com o devido respeito, completando-o. Há que se respeitar as diferenças, claro, as diferenças físicas, as diferenças mentais, as diferenças psicológicas dos sexos e as suas interações com o ambiente e sociedade. A missão de ambos em relação à vida e a perpetuação da espécie, evitando a inversão dos papéis. Então é muito importante nós obtermos este conhecimento dessas diferenças físicas, mentais e psicológicas dos sexos. E as interações de sociedade. A mulher é diferente do homem. O sexo feminino e o sexo masculino, o macho e a fêmea da espécie são diferentes, com as suas diferenças físicas, mentais, psicológicas e de interação de ambientes. Então, a missão de cada um em relação à vida deve ser para perpetuar a espécie, evitando inversão de valores. É o que nós mais vemos hoje e tome cuidado com isso. Por isso que temos que ser orientados dentro da palavra de Deus, para que nós não venhamos perder o horizonte, o norte, o foco e o mote, o tema da nossa orientação é a orientação da doutrina bíblica, dos ensinamentos da palavra de Deus, a educação cristã. Então, evoque o seu filho, evoque a sua família para uma educação cristã, porque é a educação cristã que fará a consciência de quem somos realmente e para que somos. E assim seremos quem precisamos ser, né? Deus abençoe. Vamos para o tópico de número 3, a conduta do crente como filho. As 3 fases dessa escrita do apóstolo Paulo aos Efésios em relação ao homem, em relação à mulher, em relação aos filhos. A conduta do crente como filho. Síntese do tópico 3. Aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Exemplo e rotina. Então são 2 palavrinhas que você deve guardar aí nessa aula de hoje. Exemplo e rotina. Exemplo e rotina. São 2 atitudes fundamentais na interação entre pais e filhos. Nas sociedades antigas, como as narradas na palavra de Deus, as casas, aqui casas, fala de famílias, eram conhecidas por suas atividades e ofício, profissão, trabalho. Era em torno delas que a vida girava. O ócio aqui fala do repouso, do descanso, deve ser uma conquista com vistas à elevação do caráter através do desenvolvimento da intelectualidade. Uma vida desordenada e sem propósitos é a causa primária dos desregramentos que vemos em nossa sociedade. Então nós precisamos entender que os pais, ele tem que na sua rotina, no seu dia a dia, na sua profissão, no seu relacionamento, no seu lidar com eles, tem que ser o exemplo, porque os nossos filhos, como vocês bem sabem, dentro da educação que nós temos hoje, a educação da pedagogia, dos conceitos da psicopedagogia, né? O conceito de que a criança é como uma esponja, ela absorve, principalmente no ambiente familiar.
E aí nós podemos ver as saídas da emoção, da psique, da alma, da estrutura de correspondente de exemplos, a conduta dessa criança, desse filho, que se espelha muito nas questões da exemplificada dos pais. Uma vida que é desordenada, sem propósito, papai, mamãe, pense nisso, é a causa primária dos desregramentos que vemos hoje na nossa sociedade. Se preocupe com isso. Baseie-se na palavra de Deus, no conteúdo da Bíblia Sagrada, que você terá material suficiente não só para ser um pensante bíblico, mas ser aquele que vive a palavra de Deus. 2. A conduta requerida dos filhos. Quando Paulo afirma que é justo, no sentido de legalidade, que os filhos se ordenem, ou seja, se obedeçam aos pais, o apóstolo faz alusão ao conceito de que, ao fazê-lo, o filho se integrará ao modelo da família cristã, proposto por Deus para a elevação do lar, com vistas à abundância de vida. Dessa forma, os conceitos de obediência e honra são construídos como pilares do caráter dos filhos, os preparando para serem pais. Se nós não prepararmos os nossos filhos para serem filhos que obedeçam, que possa ter o sentido de mostrar ali o conceito de legalidade dessa obediência, de comportamento, de saídas, nossos filhos não serão bons pais. Não serão. Na via de regra, nós percebemos que quando uma criança é muito mimada, uma criança não é colocada nos seus limites em relação aos pais e aos pais em relação aos filhos, nós vemos uma família desregrada, desajustada, onde o caráter, as características básicas, primárias das crianças não são formadas, preparam-se essas crianças para serem maus pais. Mas quando isso é feito com muito cuidado, respeitando a estrutura dos filhos, as condições psicológicas dos seus filhos, essas crianças serão bons pais, porque terão um caráter forjado, aprimorado, para cumprir o seu papel. 3. O mandamento com promessa. Para que te vá bem, olha que bênção, a prosperidade no decurso da vida com repercussões emocionais, psicológicas e profissionais, etc., ou seja, fala de realizações, fala de conquistas e estabelecimento social, que vivas muito tempo sobre a terra. A bênção de poder usufruir a prosperidade divina que se completa nos filhos e sua descendência. Olha que bênção! Quando há realmente a bênção do Senhor e a promessa do Senhor sobre os filhos, segundo a palavra de Deus que emana a bênção do Senhor, a glória, a presença, a Shekhinah, a Kavod, o peso da presença do Senhor é real nessa casa, nessa família, provavelmente, evidentemente, esta família será uma família abençoada e os seus filhos serão filhos abençoados, livres das malévolas situações do mundo que trazem para o lar, para a família, um desajuste, um desregrar, um desordenar completo. Só Deus pode trazer a paz que esta família precisa, a estrutura, porque a família vem dele. Ele é a origem, ele é a fábrica. E nós precisamos ter o critério de olhar para o manual do fabricante e ver quais são as nossas características, a nossa estrutura e correspondermos a ela para que sejamos completos e venhamos a atingir com efeito todos os objetivos. Conclusão da nossa lição. No modelo divino, todos os membros das famílias cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, aos pais o dever de cuidar dos seus filhos segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida,
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Que lição maravilhosa, que lição aproveitável, porque ela é muito prática, como todas as lições que temos tido neste trimestre, nesse decorrer do currículo que nós temos apresentado. Deus venha abençoar a sua vida. Compartilhe esta aula de hoje, que Deus abençoe a sua vida, e um grande abraço do pastor Daniel e toda a sua família, de todo o Ministério AD Jerusalém, em Penápolis. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.